Capítulo 9. O papel de espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. No desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. Desejo tratar da normalidade desse fator, assim como de sua psicopatologia. O artigo O Estágio do Espelho, 1949, de Jacques Lacan, certamente me influenciou. Ele se refere ao uso do espelho no desenvolvimento do ego de cada indivíduo. Entretanto, Lacan não estabelece a relação entre o espelho e o rosto da mãe, como pretendo fazer nesse capítulo. Refiro-me exclusivamente a bebês que enxergam. Uma aplicação mais ampla dessa ideia, que inclua bebês com visão reduzida ou cegos, será feita apenas quando o tema principal for definido. A definição mais direta é a seguinte: nos primeiros estágios do desenvolvimento emocional do bebê humano, um papel fundamental é desempenhado pelo ambiente, que o bebê ainda não separou de si. Gradativamente, ocorre a separação entre eu e não eu, e a velocidade desse processo varia de acordo com o bebê e o ambiente. As principais mudanças acontecem com a separação da mãe como característica ambiental objetivamente percebida. Se ninguém está presente para ser a mãe, a tarefa de desenvolvimento do bebê se torna infinitamente mais complicada. Deixe-me simplificar a função do ambiente e afirmar em poucas palavras que ela envolve: 1. Segurar. 2. Manusear. 3. Apresentar objetos. O bebê pode reagir a essas provisões ambientais, mas o resultado nele é a máxima maturação pessoal. Nesse estágio, ao usar a palavra maturação, pretendo incluir os diversos significados de integração, assim como a interrelação psicossomática e a relação de objeto. Um bebê é segurado e manuseado satisfatoriamente. Quando isso se torna uma obviedade, ele é posto em contato com um objeto de uma maneira que não viola sua legítima experiência de onipotência. Como resultado, pode usar o objeto e sentir que se trata de um objeto subjetivo, criado por ele próprio. Tudo isso faz parte do início da existência e surgem então as imensas complexidades que caracterizam o desenvolvimento emocional e mental do bebê e da criança. Então, em algum momento, o bebê olha em volta. O bebê que mama nem sempre olha para o seio. É mais provável que olhe para o rosto. Mas o que ele vê ali? Para responder a essa pergunta, devemos recorrer a nossas experiências com pacientes psicanalíticos que se reportam a fenômenos muito primários e que conseguem verbalizá-los, quando acreditam que isso é possível, sem atentar contra a delicadeza desse estágio pré-verbal, não verbalizado e não verbalizável, a não ser, talvez, por meio da poesia. O que o bebê vê quando olha para o rosto da mãe? Creio que, em geral, ele vê a si mesmo. Em outras palavras, a mãe olha para o bebê e a aparência da mãe se relaciona com o que ela vê ao olhar para o bebê. É fácil compreender isso como algo evidente. Porém, peço que não tomemos como evidente o cuidado que a mãe dedica naturalmente ao bebê. Para expressar o que quero dizer, vou diretamente ao caso do bebê, cuja mãe reflete o próprio humor, ou pior, a rigidez das próprias defesas. Em um caso como esse, o que o bebê vê? Obviamente, não há nada a ser dito sobre as ocasiões isoladas em que a mãe não pôde responder. Entretanto, muitos bebês vivem a experiência prolongada de não receber de volta aquilo que dão. Eles olham, mas não veem a si mesmos, e isso traz consequências. Em primeiro lugar, a capacidade criativa desses bebês começa a se atrofiar, e de algum modo eles buscam em seu entorno outras formas de conseguir que o ambiente lhes devolva algo de si. É possível que consigam fazer isso por outros métodos, e crianças cegas precisam refletir-se por meio de outros sentidos que não a visão. De fato, uma mãe cujo rosto se encontra imóvel pode reagir de alguma outra maneira. A maioria das mães consegue responder quando o bebê está em apuros, está agressivo e, especialmente, quando ele se sente mal. Em segundo lugar, o bebê se acostuma com a ideia de ver o rosto da mãe sempre que olha para ela. O rosto da mãe deixa então de ser um espelho. Assim, a percepção ocupa o lugar da apercepção, ocupa o lugar
do que poderia ser o começo de uma troca significativa com o mundo, um processo de mão dupla no qual o autoenriquecimento se alterna com a descoberta de sentido no mundo das coisas vistas. Naturalmente, existem fases intermediárias nesse esquema. Alguns bebês não perdem por completo a esperança, estudam o objeto e fazem todo o possível para ver nele algum significado que encontrariam se pudessem senti-lo. Atormentados por esse fracasso materno relativo, alguns bebês estudam a feição variável da mãe, tentando prever seu humor, da mesma maneira que nós estudamos o clima. O bebê aprende rapidamente a fazer previsões. Este é um bom momento para esquecer o humor da mãe e ser espontâneo, mas a qualquer momento seu rosto ficará imóvel, ou seu humor será dominante e minhas necessidades pessoais deverão sair de cena, pois do contrário, meu self central poderia ser afrontado. E imediatamente depois disso, na direção da patologia, encontra-se a previsibilidade, que é inconsciente e força o bebê aos limites de sua capacidade de antecipar acontecimentos. Isso representa a ameaça do caos, levando-o a organizar sua retirada ou a olhar apenas para perceber, como forma de defesa. Um bebê criado dessa maneira crescerá confuso em relação a espelhos e com o que eles podem oferecer. Se o rosto da mãe não reage, então o espelho é uma coisa visível, mas onde não se enxerga nada. Para voltar à progressão normal dos acontecimentos, quando uma moça comum examina o próprio rosto no espelho, ela se assegura de que a imagem da mãe está lá e de que a mãe pode vê-la e está em sintonia com ela. Quando, em seu narcisismo secundário, meninas e meninos olham em busca de beleza e procuram se apaixonar, já existem evidências do surgimento de dúvidas no que se refere ao amor e ao cuidado contínuos da mãe. Então, o homem que se apaixona pela beleza é muito diferente do homem que ama uma moça e sente que ela é bonita e consegue enxergar o que existe de belo nela. Tentarei não insistir demais em minha ideia, mas darei alguns exemplos que permitam ao leitor elaborar o conceito que estou apresentando. Vemos aqui um padrão recorrente e fácil de reconhecer nas experiências sociais e clínicas de todos nós. O que esse caso ilustra é um simples exagero do que é normal. O exagero consiste em chamar a atenção do espelho e receber sua aprovação. Essa mulher teve que ser a própria mãe. Se ela tivesse tido uma filha, sem dúvida teria encontrado um enorme alívio, mas é possível que a filha sofresse por ter um papel demasiadamente importante na reparação da dúvida materna quanto ao modo como era vista por sua própria mãe. A essa altura, o leitor deve estar pensando em Francis Bacon. Não me refiro aqui ao Bacon que disse: "Um rosto bonito é um elogio silencioso." E a melhor parte da beleza é aquela que uma imagem não é capaz de expressar. Mas ao artista exasperante, habilidoso e desafiador, que é o nosso contemporâneo e que pinta incontáveis rostos humanos significativamente distorcidos. Do ponto de vista desse capítulo, o Francis Bacon de hoje vê a si mesmo no rosto de sua mãe, mas com alguma particularidade nele ou nela que enlouquece tanto o pintor como a todos nós. Não sei nada a respeito da vida privada desse artista, e só o cito porque ele se impõe em qualquer debate atual sobre o rosto e o self. Para mim, os rostos de Bacon parecem estar muito afastados da percepção do real. Quando ele olha para rostos, tenho a impressão de que se esforça dolorosamente para ser visto, o que está na base do olhar criativo. Vejo que estou conectando a percepção e percepção ao postular um processo histórico, em nível individual, que depende de ser visto. Quando olho, sou visto, portanto existo. Agora me permito olhar e ver. Agora olho criativamente e também percebo o que apercebo. Na verdade, tomo cuidado para não ver o que está lá para ser visto, a menos que eu esteja cansado. O vislumbre do bebê e da criança que veem o selfie no rosto da mãe e, mais tarde, no espelho, abre espaço para uma maneira de observar a análise e a tarefa psicoterapêutica. Psicoterapia não é fazer interpretações perspicazes e apropriadas. Em grande medida, é devolver constantemente ao paciente aquilo que ele mesmo traz. Trata-se de uma complexa derivação do rosto que reflete o que está lá para ser visto.
Gosto de pensar dessa maneira sobre o meu trabalho e que, se eu o fizer bem o bastante, o paciente encontrará o próprio self e será capaz de existir e de se sentir real. Sentir-se real é mais do que existir, é encontrar um modo de viver como si mesmo, de se relacionar com objetos como si mesmo, de ter uma selfie para onde fugir em busca de relaxamento. Mas não gostaria de dar a impressão de que acredito que refletir o que o paciente traz seja uma tarefa fácil. Não é fácil e é emocionalmente exaustivo. Entretanto, também temos nossas recompensas. Mesmo que nossos pacientes não fiquem curados, eles nos são gratos por vê-los como realmente são, e isso nos traz uma satisfação profunda. Isso a que me refiro como o papel da mãe de refletir para o bebê seu próprio self continua a ser importante para a criança e a família. Obviamente, à medida que a criança se desenvolve, o processo de maturação se sofistica e as indicações se multiplicam. E a criança se torna, então, cada vez menos dependente de receber o reflexo do selfie do rosto da mãe, do pai e de outras pessoas com quem tenha relacionamento parental ou fraternal. Mesmo assim, quando a família está intacta e tudo vai bem durante certo período, todas as crianças se beneficiam com a possibilidade de se verem refletidas nas atitudes de cada integrante da família ou da família como um todo. Podemos incluir os espelhos concretos espalhados pela casa, assim como as oportunidades que a criança tem de ver os pais e outras pessoas olhando para si mesmos. Deve-se entender, contudo, que a relevância do espelho concreto se dá principalmente em seu sentido figurado. Esse pode ser o modo de expressar a contribuição que uma família pode dar para o crescimento e o enriquecimento da personalidade de cada um dos seus membros.